Ontem nós aqui, ao longo do tempo, senhora presidente, passamos a lamentar o grave acidente que aconteceu na Estação Antártica Comandante Ferraz, e queria anunciar aqui a decisão adequada e pronta da Comissão de Relações Exteriores, confirmada ontem pelo seu presidente, senador Fernando Collor, de uma audiência conjunta para discutir o acidente que destruiu essa estação, causando a morte de 2 militares. A audiência será realizada em conjunto pela Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação, provavelmente no dia 6 de março. Eu também queria anunciar que o senador Cristóvão Buarque, presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao Programa Antártico Brasileiro, e a deputada Jo Moraes, vice-presidente, conseguiram agendar para quarta-feira, às 16 horas, exatamente um encontro para ouvir o representante da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, para tratar desse acidente na Estação Antártica Comandante Ferraz, ocorrido no dia 25 deste mês, com vistas à definição das ações desta frente neste aspecto do papel que o Congresso Nacional realiza. Também o que aconteceu ontem de importante no âmbito da Comissão de Relações Exteriores foi o debate sobre a situação crítica que estão vivendo nos conflitos fundiários que envolvem os chamados brasiguaios na fronteira do Paraguai com o Brasil. Brasiguaios esses que trabalham há 40 anos, mas enfrentam uma violência, são vítimas de grupos armados pela disputa de terras na região. Hoje, a participação econômica desse contingente de brasiguaios é extremamente significativa, corresponde a um percentual relevante nas exportações de soja, especialmente de outros grãos, pelo Paraguai. A comissão vai encaminhar, a Comissão de Relações Exteriores, conforme ficou definido ontem, um assunto para a Presidência da República, pedindo uma audiência à ministra-chefe da Casa Civil, a senadora Gleisi Hoffmann, que aqui nesta casa, como representante do Paraná, pelo Partido dos Trabalhadores, foi a relatora do acordo que fez a revisão das tarifas para a energia que o Brasil compra de Itaipu binacional. Um dos itens daquele acordo foi exatamente que ele propiciaria recursos para que o governo paraguaio pudesse fazer frente a essas demandas sociais no âmbito dos brasiguaios. Espera-se que o governo paraguaio, e não há nenhum interesse de nenhuma maneira de haver intromissão à soberania desse país, amigo, que integra o Mercosul, mas sim de uma solução pacífica para uma questão gravíssima. Senhora presidente, hoje o Senado Federal viveu momentos de grande relevância, como tem sido a prática nos últimos tempos. Tive a honra de participar de 2 encontros no gabinete do presidente José Sarney, o primeiro dele envolvendo todos os presidentes das centrais sindicais de trabalhadores e os presidentes das federações de indústrias e de entidades ligadas à indústria de máquinas e à indústria têxtil e à indústria calçadista, para discutir um movimento de mobilização para recuperar a capacidade da indústria brasileira perdida por um processo violento de desindustrialização. Para se ter uma ideia disso, que já citei aqui na semana passada, 2007 a 2011, 2012, a participação da indústria de transformação, essa que tem valor agregado, que gera empregos, deixou de participar no Produto Interno Bruto de maneira significativa. Tinha uma presença de 27% do PIB, a indústria de transformação, e hoje é de apenas 16%. E se nada for feito, a situação vai se agravar. O que foi registrado como momento histórico foi exatamente empresários e trabalhadores se unirem em nome de um bem comum, que é o bem do Brasil, o bem do desenvolvimento nacional, e se tocou muito na questão da China, da concorrência exercida pelos produtos chineses, claro, agravados
por um câmbio desfavorável, por uma questão também de taxas de juros maiores que nós pagamos aqui e também uma logística deficitária. De qualquer modo, o fato relevante é que houve, de parte do Congresso Nacional, uma resposta imediata. As lideranças vão se reunir para discutir as matérias que tramitam nesta casa, como a Resolução 72, e que diz respeito ao interesse do processo da industrialização em nosso país, que precisa ser estimulado. Outra reunião relevante, também sob a presidência do nosso presidente José Sarney, envolveu a presença dos governadores dos estados que querem uma participação mais efetiva dos royalties do pré-sal. Essa reunião teve a presença de governadores e vice-governadores. E a situação que se viu ali, senhora presidente, é que os estados estão falidos financeiramente. Não estão com sequer, senador Mosarelli, o pagamento do piso salarial aos professores. Ouvi do governador do Mato Grosso do Sul, André Putinelli, que hoje, pelo aumento que houve dado para o novo piso, R$ 1.450, apenas 8 estados hoje pagam piso. 8 estados. E com o reajuste que está previsto para o ano que vem de 18% sobre este valor, apenas 3 estados, senadora Marta Suplicy, terão capacidade financeira para fazer esse enfrentamento. Então, se a situação dos estados é essa, imagine dos municípios, que a situação é muito mais complicada, que desde 88 até agora tiveram uma perda de receita significativa e um aumento das responsabilidades para fazer frente a todos os programas que são adotados. Então, eu trago esses assuntos à discussão, porque, evidentemente, dos municípios foi exigido também uma participação de 12%, de 15% da sua receita líquida no financiamento da saúde. A média hoje dos municípios, senador Mosarelli, o senhor que é médico e cuida muito dessa área, é de uma média de 25% da receita, e Vossa Excelência, que seria candidata à Prefeitura de São Paulo, mesmo um estado rico, mesmo uma capital rica como São Paulo, as dificuldades são grandes para esse enfrentamento, pois os estados, na maior parte, não cumprem os 12% como determina a lei. No meu estado, o Rio Grande do Sul, não cumpre. São Paulo cumpre mais ou menos ali no limite, mas os outros estados não cumprem. E a União, que deveria aplicar, como nós pretendíamos na emenda 29 do senador Tião Viana, agora governador do Acre, deveria aplicar 10% do orçamento carimbado para a saúde. Isso não aconteceu. Espero que o movimento da CNBB, com o apoio de outras entidades da sociedade brasileira, como a OAB, e a MB, para transformar a emenda 29 numa ação popular, como aconteceu em relação à ficha limpa, e aí fazer valer um desejo da sociedade brasileira. E, por fim, eu queria, senhora presidente, trazer aqui um tema que é recorrente nesta casa, a questão relacionada à banalização da violência e o aumento desta violência. Nós tivemos notícia aqui em Brasília mesmo, não só do bárbaro crime de jovens que atearam fogo a 2 moradores de rua, um deles morreu, mas também um menino de 12 anos foi apartar uma briga de trânsito entre um parente, um tio e uma outra pessoa, foi baleado, morreu um menino de 12 anos. Em Olinda, um pastor da igreja anglicana, que havia adotado um garoto, ele e a mulher, pais adotivos do garoto, o bispo diocesano da igreja anglicana, Eduardo Robson Cavalcante, 64 anos, e a mulher Miriam Nunes Cavalcante, foram enterrados num cemitério de Olinda, em Pernambuco. O casal foi morto a facadas dentro de casa, no bairro, no último domingo. O principal suspeito é o filho adotivo do casal, de 29 anos, há 15 morando nos Estados Unidos. Ele foi encontrado pela polícia sob o efeito de drogas, e isto traz de novo à baila, presidente, a questão da violência, da banalização e da necessidade da sociedade brasileira se envolver, especialmente num combate que seja extremamente duro, extremamente vigoroso no enfrentamento às drogas e particularmente ao crack, que é uma droga letal que determina a pessoa ficar dependente na primeira experiência que faz dessa droga, que é realmente letal. Eu queria agradecer a Vossa Excelência a essa
ampliação do tempo e dizer que nós temos agora aqui no Senado muitos desafios em relação à questão das drogas, especialmente quando mudarmos na discussão da reforma do Código Penal e outras iniciativas que teremos para que a sociedade brasileira se atenha a um tema que diz respeito hoje aos dias de nossa sociedade. E também ter uma palavra, senadora Marta, sobre a violência dos videogames que ficam na mão das crianças. Isto é uma coisa inacreditável. Alguns países já estão impondo limites a esses videogames que são um grande estímulo à adrenalina de um adolescente que é estimulado, às vezes inspirado a cometer um crime, porque ali está vendo um bom exemplo. Muito obrigada.